Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo, num dia de mercado turbulento depois da decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que ontem decidiu manter a taxa básica de juros em 6,5%, contrariando a perspectiva de boa parte do mercado, que era uma queda de 0,25 ponto percentual, como nós informamos ontem aqui no Cenário Econômico. Vamos dar uma olhadinha nos destaques de hoje. Tombo do Ibovespa. O Ibovespa caiu hoje, caiu forte. Para se ter uma ideia, foi a maior queda do Ibovespa, 3,37%. Desde, sabe que período? Desde maio do ano passado. Maio do ano passado, você se lembra, foi quando surgiu a denúncia da JBS, e aí nós tivemos, inclusive, aquele movimento aqui na Bolsa chamado de Circuit Breaker, ou seja, a Bolsa para por meia hora para evitar uma queda maior das ações, depois que a Bolsa cai mais de 10%, foi o que aconteceu naquela data. Obviamente que a queda de hoje é bem menor, é uma questão toda de análise de mercado que fazem os investidores, a turbulência externa também, mas essa questão dos juros fez com que a Bolsa, que ontem subiu bastante, hoje caísse pesado. As principais ações do índice, todas elas caíram. A gente vai falar também do dólar. O dólar continua subindo e não para de subir. Este é um aspecto eminentemente internacional. Há uma aposta dentro dos Estados Unidos que o Banco Central americano vai subir os juros mais que 2 vezes, ou seja, deve ter 3 altas dos juros americanos, e com isso é aquele movimento. Como a economia americana é considerada estável, de absoluta confiança para o investidor, o dinheiro do investidor estrangeiro que está em economias emergentes, como é o caso da brasileira, sai dessas economias, sobretudo no momento de turbulência internacional como nós estamos vivendo, e vai justamente para o mercado americano, algumas vezes para comprar títulos do Tesouro americano, mas sobretudo para as empresas americanas, porque elas estão subindo, a economia americana está pujante. Essa é a razão, inclusive, de os juros americanos subindo para conter uma eventual alta da inflação lá no mercado americano. A gente vai falar também do petróleo nas alturas, e aqui é toda a repercussão depois da decisão, ainda na semana passada, do presidente Donald Trump de retirar os Estados Unidos daquele acordo internacional que previa justamente segurar qualquer ambição nuclear armamentista por parte do Irã. Os Estados Unidos saíram do acordo e a pressão sobre o petróleo do Irã, ou seja, sobre o preço do petróleo, do barril do petróleo que vem do Irã, subiu de uma forma internacional, ou seja, globalmente o preço do petróleo está mais alto. E por quê? Porque parte desse petróleo que viria do Irã, com as sanções americanas, pode ter uma oferta menor. E aí, obviamente, oferta menor, a demanda continua e o preço sobe, é uma lei da economia. Por fim, a gente vai falar também dos 4,6 milhões de desalentados no Brasil. Esse é o grupo do que o IBGE chama, na pesquisa PNAD contínua, de força de trabalho potencial, mas são pessoas que desistiram de procurar emprego. Esse número alto chama a atenção, a gente vai falar sobre isso também. Por fim, aí sim, nós temos uma entrevista com Maurício Pestana e a gente vai falar sobre a inclusão de negros em cargos de comando dentro das empresas brasileiras. Esses os principais destaques do cenário econômico que já está no ar. Vamos falar então justamente da questão do Ibovespa hoje. A queda do Ibovespa foi importante, nós estamos falando de 3,37% de queda. Eu repito a informação que dei agora há pouco, é a maior queda desde aquele tombo enorme por questões políticas domésticas de maio de 2017, do ano passado, quando a Bolsa caiu mais de 10% devido às denúncias que envolviam o ex-presidente Temer. Desde lá, a Bolsa nunca tinha caído mais, muito próximo a 3,37. Hoje caiu 3,37, 83.621 pontos. Isso também vem justamente da decisão do Comitê de Política Monetária de cessar a queda dos juros. Havia uma aposta do mercado que, dada a inflação baixa e a recuperação econômica lenta, essas condições domésticas estavam dadas para o Comitê de Política Monetária do Banco Central, reduzindo ainda mais os juros, como uma medida de incentivo à economia brasileira. Mas ontem, o próprio Banco Central fez 2 observações para dizer, por unanimidade, por que manteve os juros em 6,5%. A primeira é que há uma volatilidade internacional, ou seja, uma pressão no preço do petróleo, por exemplo, do dólar, tornaria a economia brasileira mais cara e poderia gerar inflação. Essa é a primeira questão internacional. E a segunda é porque, neste momento, o Banco Central ainda não vê um cenário, e aí, claro, isso já era uma condição dada, mas está preocupado com a questão das reformas. A solvência da economia brasileira no longo prazo
Essas foram as justificativas do Banco Central. Para a gente ter uma ideia das ações que têm maior peso aqui no Ibovespa, são várias, não são todas as ações negociadas na Bolsa que fazem parte do índice da Bolsa de Valores de São Paulo, mas as mais pesadas, as mais importantes estão aqui, todas caíram. Se as mais pesadas caem, o índice raramente vai ficar acima, vai ficar no positivo. A Vale do Rio Doce, que é a mais importante, caiu hoje 1,13%, Petrobras, que mesmo com o petróleo mais alto, caiu também. Aqui tem uma questão de discussão de cessão onerosa da Petrobras, ou seja, uma discussão interna também. O Itaú, o Banco Itaú e o Banco Bradesco são ações extremamente importantes. Detalhe que nós estamos falando aqui de empresas que atuam, sobretudo no mercado internacional. Ou seja, se eu tenho uma demanda menor, embora a Vale seja uma exportadora gigantesca, até porque exportação de minério de ferro, o Brasil não consome tudo que produz, mas eu tenho aqui uma necessidade do mercado nacional que, de alguma forma, o mercado doméstico fica um pouco menos atrativo diante dessa manutenção da taxa de juros em 6,5%. Vamos falar do dólar comercial. Esse dólar hoje, que na verdade não é uma novidade, a gente tem visto a alta do dólar nos últimos dias, mas hoje, por exemplo, já é a quinta alta seguida. Só na quinta-feira da semana passada que o dólar deu uma queda. Na sexta terminou em alta de novo, de segunda, terça, quarta e hoje, quinta-feira. Hoje uma alta de 0,6% a R$ 3,69. Para se ter uma ideia, chegou no pico, na máxima do dia, R$ 3,71. Para se ter uma ideia, para quem compra dólar no paralelo, que vai comprar dólar ao turismo, já está chegando próximo dos 4 em algumas lojas que vendem dólar. Ou seja, esse dólar pesado é o que pode provocar uma inflação maior, porque parte do petróleo que nós consumimos aqui não é gerado pela Petrobras. A Petrobras compra de fora para distribuir aqui. E esse petróleo já está em alta, mas a questão do dólar em alta, a gente paga 2 aumentos aqui. Se esse aumento for repassado toda vez que a Petrobras tem essa política de repassar os seus custos automaticamente do que ela paga pelo custo que ela tem, isso pode pressionar a inflação lá na frente. E esse detalhe é extremamente importante. É uma alta importante. Aliás, o Banco Central tem agido no mercado, vendendo swaps cambiais. Dia desses eu fiz a explicação do que é um swap cambial, ou seja, é um contrato de venda futura de dólar. O Banco Central se compromete com o comprador de dólar a entregar na data em que ele realmente vai precisar do dólar, porque tem contratos, por exemplo, lá fora, e são pagos em dólar, a vender ao valor da moeda que foi negociado no dia, mesmo que ele suba mais. É uma tentativa de segurar esse mercado do dólar, essa alta que tem sido grande nos últimos dias. Sem esses swaps cambiais, sem essa intervenção do Banco Central, o dólar seguramente estaria bem acima disso. Vamos lá para a gente dar uma olhadinha. Nos últimos 4 dias, o Banco Central vendeu $1 bilhão em swaps cambiais. Mas só agora, nesse mês, já rolou praticamente quase 4 bilhões de dívidas em dólares que venciam agora, contratos que venciam agora no mês de junho, no próximo mês. Vamos lá. Para a gente seguir e falar da valorização do petróleo, hoje tem um valor no petróleo que eles chamam de marca psicológica. São exatamente os $80. Hoje passou dos $80. Só para você ter uma ideia, a última vez que o petróleo, o barril do tipo Brent, o negociado na Bolsa de Londres, tinha passado dos $80 foi em novembro de 2014. Depois nós tivemos o que a gente pode chamar de um período de calmaria no dólar. Não necessariamente uma calmaria, mas valores bem abaixo. E a gente vê exatamente o tipo Brent hoje, chegou a 79,49, tinha passado dos 80, depois recuou um pouquinho, uma alta de 0,24%. E o petróleo texano, o petróleo do Golfo do México, uma alta pequena de 0,08%, praticamente estável a $71,55. Mas só para se ter uma ideia, o dólar só neste ano, o barril do petróleo do tipo Brent, que é exatamente parte desse petróleo, vem do Irã, já subiu neste ano quase 20%. Para ser preciso, 19,32%. Essas são as notícias do mercado financeiro, que teve um dia turbulento. Mas hoje também o IBGE divulgou a pesquisa, a PNAD contínua, a pesquisa de amostra de domicílios sobre a questão do desemprego. E os dados são extremamente preocupantes. Vamos só relembrar alguns números aqui do desemprego. No primeiro trimestre de 2018, a taxa chegou em 13,1%. Isso equivale a 13,7 milhões de pessoas. Nós divulgamos esse dado tempos atrás, quando teve aquela primeira alta nesse primeiro trimestre aqui, que chamou a atenção porque até então a desocupação estava diminuindo no Brasil. No primeiro trimestre de 2017, era de 13,7, ou seja, se a gente olhar por esse aspecto, houve uma queda. O detalhe é que a gente está falando ainda de 13,7 milhões de pessoas. E aí a gente faz uma outra decupagem aqui em relação, vamos lá para a tela, nós temos os dados aqui. O fato é que tem uma expressão que os pesquisadores do IBGE usam,
se chama de força potencial de trabalho, ou seja, gente que poderia estar trabalhando, mas não está trabalhando, não só porque está desempregada, talvez porque desistiu de procurar emprego. 7,8 milhões que poderiam trabalhar. Decupando esse número, 4,5 milhões são de desalentados, são pessoas que deixaram de procurar trabalho, ou seja, de alguma forma desanimaram completamente com a situação do país. E 3,2 milhões de pessoas, 3 milhões e 200 mil pessoas, de sem disponibilidade. Às vezes são mães, por exemplo, que resolveram cuidar dos filhos e não querem voltar ao mercado de trabalho, ou seja, não têm disponibilidade para trabalhar na sequência, no dia a dia, que é realmente um emprego. Mas tudo isso leva a uma outra questão que também é apurada pela pesquisa do IBGE. O desemprego é maior entre as mulheres, 50,9%, portanto, é um desemprego, não é exatamente meio a meio, a gente tem mulheres mais empregadas, inclusive por essa situação de cuidar de filhos, que a mulher escolhe fazer isso, e escolhe por uma força, porque ela tem que cuidar do filho, ou seja, não necessariamente é uma opção. Mas vamos lá, quando a gente fala sobre o extrato social brasileiro, a gente tem aqui, olha, os pretos, segundo o IBGE, 16% desempregados. É o maior índice de desemprego, sobretudo nessa população. Pardos, um pouquinho menos, 15,1%, e a diferença com relação aos brancos de 10,5%. Aliás, sobre este assunto, sobre esse último ponto, o jornalista Maurício Pestana idealizou uma plataforma justamente para discutir essa questão do mercado de trabalho para negros, mas não necessariamente só o emprego qualificado. E a gente fala sobre empregos de comando dentro das empresas. Maurício, bem-vindo ao Cenário Econômico. Bom, eu vou lhe fazer uma pergunta, ainda de forma geral, antes da gente chegar nessa questão de cargos de chefia. Onde é que está o bloqueio? E por que os pretos, por exemplo, a usar a expressão do IBGE, não sei se você se incomoda com essa expressão, mas o IBGE não chama de negros, ele chama de pretos, pardos e brancos. Mas por que a gente tem esse alto nível ainda? A gente já teve, nós estamos falando do século XIX, quando tivemos a abolição da escravatura. Todos nós estudamos na escola o processo que isso ocorreu. Por que em pleno século XXI eu ainda tenho esse nível de desemprego? Onde é que está a razão para dar um salto e de alguma forma trazer isso para níveis menos preocupantes com essa diferença de 15% para 10%? Bom, em primeiro lugar, queria agradecer, é um prazer estar nesse programa, eu que te acompanho e sei que esse é um dos melhores programas de economia do país. Muito obrigado. Então é muito bom estar aqui falando sobre isso. Primeiro que nós temos aí um trabalho e uma exclusão histórica. Neste mês nós estamos fazendo 130 anos de abolição da escravatura e não houve nenhum processo no século XX inteiro que pudesse integrar de forma, não só na educação, mas também na economia, os negros, sobretudo os pretos. E há uma diferença entre pretos e pardos, porque a discriminação no mercado de trabalho e as outras discriminações aqui no Brasil, ela não se dá pelo fenótipo como nos Estados Unidos, você tem uma gota de sangue negro, você é negro. Aqui se dá pela cor da pele. Então os dados mostram direitinho quanto pretos são, quantos mais escuros. Os mais escuros são os que sofrem mais discriminação e que sofrem uma maior discriminação no mercado de trabalho. Por que a plataforma Brasil Diverso? Nós mandamos fazer uma pesquisa, isso há um tempo atrás, quando secretário da cidade de São Paulo, onde é que estavam os negros nos cargos estratégicos das empresas, né? Encomendei essa pesquisa como secretário e qual não foi o susto quando veio o resultado? Apenas 4,5% dos cargos estratégicos das 500 maiores empresas do Brasil são ocupados por negros. Menos de 5%. Menos de 5%. Numa população que é 54% da população. Isso foi um susto, né? Porque a gente há uma diferença gigantesca. Gigantesca. Até para não ficar no percentual, de cada 100 pessoas em cargos estratégicos dentro das empresas, menos de 5 eram pessoas negras. Menos de 5. E quando se fala de mulher negra, por exemplo, apenas uma mulher negra, aliás, ela esteve no lançamento da plataforma digital, que era Rachel Maia, que era ex-CEO da Pandora, era a única negra na América Latina, CEO de uma grande empresa, na América Latina. Não vamos nem falar no Brasil, que é o maior país da América Latina. Então, a presença de negros nos cargos estratégicos, nos cargos de comando, ela é quase inexistente. Surgiu aí a ideia de criar-se uma plataforma para discutir um pouco isso e ver o que as empresas, sobretudo as empresas multinacionais, mas hoje você tem empresas brasileiras preocupadas com isso. Então, qual é o problema, qual é a razão, qual é o gargalo e aonde tocar para que mude esse quadro? Aí eu lhe pergunto, é um preconceito cultural?
de eu escolher o branco e não o negro, independentemente da competência, ou seja, vamos imaginar que eu tenha 2 candidatos que passaram pelos mesmos testes, os 2 foram aprovados, digamos, com nota muito semelhante, ou seja, aí é uma escolha. Se a empresa tem uma vaga só, ela vai escolher. E se ela escolhe o branco pela razão de preconceito cultural, ou porque em algum momento eu tenho menos pessoas, dadas as questões históricas negras, que se apresentem com essas condições mínimas que as empresas exigem para esses cargos de alto comando. Qual é a razão principal? São vários fatores, vários. Você citou 2, mas eu posso citar mais alguns. Primeiro que você tem aí um século XX inteirinho de exclusão. Nós entramos nesse século XXI e nós estamos em 1918, ou seja, 18 anos, quando na virada do século, houve uma pesquisa, que é aquela pesquisa que se faz a cada 10 anos, do censo, descobriu-se que apenas 2% dos bancos das universidades no Brasil eram ocupados por negros. Tá. Então aí é desastroso o que foi feito no século XX. Além disso, existe uma cultura, criou-se uma cultura ao longo do século XX de exclusão. Então, você tem o QI, né? Então, cargos estratégicos, geralmente é o quê? Quem indicou? Né? Se você não adentrou dentro do mercado, você cria um ciclo de pessoas excluídas. E esse ciclo de pessoas excluídas nunca consegue entrar, nunca consegue quebrar a barreira. Ontem foi excelente e na plataforma Brasil Diverso, que é www.brasildiverso.org, se as pessoas quiserem entrar, elas vão dar uma olhada. Por exemplo, uma das coisas que me chama mais atenção é a Cláudia Polanski, que ela é vice-presidente do Itaú, e ela fala que o Itaú tem brigado muito para isso, para mudar esse quadro, e o vídeo ele é muito direto. Ela falou assim, olha, teve um momento que eu falei, quer saber? Eu quero 10 estagiários negros aqui. E quando esses estagiários chegaram, então ele falou, olha, por que vocês, quando a gente procura nas melhores universidades, vocês normalmente não se habilitam? E ela ouviu dos próprios estagiários falar, olha, Cláudia, a gente não vai porque a gente acha que criou-se também uma cultura, essa é uma empresa que não vai me dar nenhuma... A desistência do próprio candidato mesmo. Muitas vezes ele desiste porque, historicamente, ele sabia que ele seria barrado. Hoje mesmo, muitas empresas, como Itaú, Bayer e outras empresas, têm programa de ação afirmativa, porque chegou-se a um momento, você tem um país, você tem um mundo globalizado, onde o mundo é diverso. Você tem a China, que a China não é branca, europeia, não é nada, que manda na economia do mundo. Então, se você tem um produto que é globalizado, que você precisa entender de diversidade, o melhor local, o melhor território é o Brasil. E o Brasil acaba excluindo grande parte desses... Eu entendo que a plataforma visa justamente a melhorar as condições para isso tudo. Mas você fez menção a uma coisa, na verdade, a 2 aspectos que eu lhe pergunto objetivamente. Eu não estou precisando mais de, primeiro, decisão do executivo da empresa de parar de discursar e falar eu quero 10 estagiários negros. E por outro aspecto, agora do outro lado, eu não estou precisando mais, não de ação afirmativa, que isso existe e talvez tenha que ser aumentado, mas de pensamento positivo e afirmativo, autoafirmativo de pessoa, dos candidatos negros, falar assim, não, eu vou concorrer, eu quero me mostrar que eu sou capaz. Eu não estou precisando decisão dos 2 lados. Eu preciso dos 2 lados. Agora, um lado dá até para entender, porque se você passou 100 anos, mais de 100 anos, desde que houve a tal da abolição, excluído, isso criou-se também uma cultura de exclusão muito grande. Bom, ali criou-se um mundo no qual às vezes a gente não consegue penetrar e nem entender. Por outro lado, se não houver aqui uma decisão do CEO, muitas vezes é muito importante a pessoa do recursos humanos, o diretor de recursos humanos, porque é por ali que entra a vaga. Se ele não entender dessa história, e a gente tá vendo assim, as grandes empresas que estão avançando muito foram decisões dos CEOs, né? Que querem criar, e é óbvio, você precisa criar eu estou falando de consumidores também, porque quando eu excluo 54% da população de um país, que no caso do Brasil, 54% da população é de pretos e pardos. Quando eu excluo isso da decisão, eu não sei nem o que esses caras estão pensando. Como é que eu vou chegar com o meu produto se esses caras estão fora, inclusive do centro de decisões de quem está precisando colocar um produto para eles? Maurício, uma pergunta diante da realidade que temos hoje. A tensão social que eu tenho entre ativistas negros e talvez radicais brancos, baseados no passado que nós tivemos, que obviamente é ruim e por isso que há uma tentativa de mudar exatamente isso ajuda ou atrapalha na discussão de melhorar o futuro? Eu acho que isto ajuda e, ao mesmo tempo, isso pressiona para que haja mudanças.
Porque você tem um problema também grave que o Brasil enfrenta hoje, porque também havia uma desculpa, os negros, então quando eu falei, nós entramos 2%, virou, na virada desse século, apenas 2% dos negros estavam nas universidades. Mas quando você pega as últimas pesquisas, hoje a gente está atingindo quase 20%. Então hoje é um preparo muito grande. E esses negros que estão saindo do mercado, e por sinal muito mulheres, que são as mais discriminadas no mercado, estão dizendo, bom, então... Antes era porque nós não tínhamos preparo, mas agora nós estamos aqui saindo com mestrado, com doutorado. Claro. E aí? Vai aumentar essa tensão? Porque agora não dá mais para dar desculpa, né? Então essa tensão também que tem aumentado, essa pressão, que nem é ativistas, é de uma população que está saindo das universidades, que estão preparados e que estão dizendo, bom, então esse país, que país é esse? Esse país vai continuar segregando? Então, há uma pressão e há uma pressão também para que se resolva isso. Eu acho que isso é muito importante. As pressões estão acontecendo e as mudanças virão. Bom, a plataforma chama-se Brasil Diverso. Como é que as pessoas acessam a plataforma? Olha, é www.forumbrasildiverso.org. Né? E lá vai ter muitas informações sobre diversidade, sobre as empresas que estão fazendo, sobre as mudanças que estão acontecendo, sobre muitos artigos, muita coisa do que é a diversidade no Brasil. Maurício, obrigado, boa sorte. E vamos continuar com o debate. Vamos. Volte outras vezes, por gentileza. Muito obrigado. Obrigado uma vez mais. Maurício Pestana conversou conosco. Vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente fala de um consumidor que tornou-se um pouco mais preocupado e bem, digamos, conservador no mês de abril com relação à economia brasileira. A gente volta em instantes. Eu fiz menção antes do intervalo sobre um consumidor mais cauteloso na hora de ir às compras agora no mês de abril, segundo uma pesquisa do SPC. A Vanessa Casarini tem os detalhes aqui em São Paulo. Vanessa, boa noite. Oi, Piotr. Boa noite para você, boa noite a todos. O índice de confiança passou de 42,2 pontos em março para 42 em abril. Mas para 79% dos brasileiros, a economia anda mal. O principal problema é o alto nível de desemprego, de acordo com 65%, e para mais da metade, 51%, o aumento dos preços de produtos e serviços é o que mais tem pesado. Já que no que se refere à própria vida financeira, 42% disseram considerar a atual situação ruim ou péssima. Para 49% está regular e na avaliação da SPC Brasil, essa percepção dos consumidores se explica pelo fato de, apesar de a inflação oficial estar baixa, o custo de vida ainda não recuperou o patamar anterior à crise e continua alto, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. É uma questão de fazer conta e o brasileiro está fazendo depois da crise que sofreu, né? Bom, Maurício de Almeida tem informações no Rio de Janeiro sobre uma nova restrição aos produtos alimentícios brasileiros exportados para a Europa. Maurício, boa noite. Olá, Piotr, boa noite. A União Europeia decidiu suspender a importação de pescado brasileiro, alegando falhas na fiscalização sanitária dos navios aqui do Brasil, os navios que fazem a pesca em alto mar e transportam esse pescado para a Europa. Por enquanto, apenas a pesca em cativeiro continua sendo liberada, produtos que são cultivados em cativeiro continuam podendo ser vendidos para a Europa. Essa decisão de suspender a comercialização de pescados brasileiros acontece um mês depois da própria União Europeia também ter criado um embargo para a importação de frangos de 20 frigoríficos aqui do Brasil. A Associação Brasileira de Pescado alega que a União Europeia está utilizando de uma forma para tentar manipular o mercado, tentando prejudicar o mercado brasileiro e que, na verdade, não existe um problema sanitário nos navios do Brasil. A Associação de Pesca pretende, inclusive, recorrer à Organização Mundial do Comércio. O Brasil exporta por ano para a União Europeia cerca de 40 milhões de dólares em pescado, o que representa 14% da produção nacional. Piotr. Muito obrigado, Maurício. Vamos só fazer menção a essa questão do frango e agora dos pescados. Maurício trouxe o detalhe dessas restrições do mercado europeu. O fato é que, obviamente, que as denúncias podem fazer sentido e agora há toda uma investigação. O Brasil vai fazer a investigação, os agentes europeus também vão fazer uma investigação. Mas quando a gente fala de mercado internacional, ou seja, de mercado externo, a gente está falando justamente de uma briga grande de grandes jogadores, ou seja, todo mundo em algum momento vai tentar proteger o seu mercado. Se há uma produção maior de pescados hoje na Europa, os europeus vão tentar proteger
E normalmente acusações de questões sanitárias são as mais usadas porque tem apelo junto ao público interno. Ou seja, é preciso apurar porque há uma produção, isso é extremamente importante para o Brasil, ou seja, tanto do frango, a carne bovina, qualquer outro produto alimentício e agora os pescados, porque isso faz sentido dentro da economia brasileira. Ou seja, há uma briga de empresas e países em relação a tudo isso e isso a gente vai acompanhar com detalhes para saber até onde uma acusação é verdadeira ou não, ou se é só um jogo comercial. Bom, num dia de turbulência do mercado, a gente vai continuar acompanhando isso. Você continua acompanhando a programação da TV Brasil. Amanhã a gente volta às 7 horas da noite, aqui com o Cenário Econômico. Até lá!